E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Julinho, bem-vindos ao All Star Comics. Hoje a gente vai dar um confere nessa edição aqui, Batman Ano 2, a edição Deluxe de 30º aniversário. A edição de 2017 não é tão recente assim, mas eu peguei ela tem pouco tempo, estava ali na pilha de leitura. E bom, depois de ler Detective Comics Volume 2, né, que trouxe aí o retorno do Ceifador, tive que passar para frente essa edição e adiantar, né, para poder ler, cara. Eu já tinha lido essa história muito tempo atrás, na edição da Abril, se não me engano foi publicado em O Melhor de Batman, número 1. Não lembro se foi republicado depois, mas essa edição aqui ainda tem uma segunda história com o mesmo roteirista e trazendo o Ceifador de volta, né, que se chama Círculo Completo, meio que encerrando aí essa saga dele com o Ceifador, que foi publicada em 91, 4 anos depois, praticamente. E essa história aí eu já nunca tinha lido ela, pessoal. Essa aí foi realmente novidade para mim. Não sei se a Abril chegou a publicar, mas vamos lá, vamos dar um confere nessa edição. Vou manter o começo do vídeo sem spoilers, vou mostrar a edição, fazer um breve resumo aí da história, sem spoilers. Depois a gente dá um confere aí com spoilers em algumas coisas relacionadas a Detective Comics Volume 2 e uma coisa que eu percebi aí relacionada ao filme Batman Begins. Não sei se estou totalmente certo do que eu vou dizer lá, mas acredito que pode ter inspirado isso aí no filme, sim. Bom, então vamos lá dar um confere. Tá aí a capa da edição, a arte do Todd McFarlane, a lombada e a contracapa. Temos o ceifador. Do lado de cá, na sobrecapa, somente aí biografia sobre os principais autores. E do lado de cá, o ceifador retornou. E aqui a capa da edição, com a arte bem legal aí do Alan Davis. Contracapa. Acabamento fosco, bem legal. É uma capa dupla também, né? Tem a lombada. A gente vê o ceifador pronto para atacar o Batman. Roteiro do Mike Barr, ambas as histórias. Desenhos do Alan Davis e do Todd McFarlane. Arte final do Paul Neary, Mark Farmer, Alfredo Alcala, Pablo Marcos. Letras do Richard Starkins, Todd Klein, Augustin Mas, John Constanza. Cores do Steve Olive, que se eu não me engano é ele que está colorindo a fase atual do Lanterna Verde, né, com o Grant Morrison. Glória Vasquez, Tom Ziuko. Batman criado pelo Bob Kane com Bill Finger. Aqui o conteúdo da edição. Batman Ano 2 foi publicado entre junho de 87 a setembro de 87 na Detective Comics 575 a 578 e depois a Full Circle de agosto de 91. Aí aqui tem uma introdução do Mike Barr. Ele até explica, né, a saída do Alan Davis, né? Ele desenhou a primeira história, o primeiro capítulo, mas depois ele saiu. Aí aqui ele explica, né, que o pessoal meio que deu uma alterada na capa que ele tinha feito. E aí o artista sinceramente não gostou da situação, né, que ficou criado ali, e abandonou o projeto. Aí o Todd McFarlane entrou
Todd McFarlane ele ainda bem início de carreira praticamente, o traseiro ainda ia evoluir bastante, mas ele já tinha uma arte bem legal. Mas depois o Alan Davis voltou para a história Full Circle e encerrou ali nessa saga aí do Ceifador. Bom, o Ceifador era um vigilante de Gotham, né? Aterrorizou as ruas de Gotham no passado, na época em que o Bruce Wayne talvez não tivesse nem nascido ainda ou fosse uma criança. E o cara era realmente muito violento, sabe, velho? Matava, literalmente, ceifava mesmo, cara. O cara era bruto pra caramba. Mas o cara simplesmente sumiu. Mas, muito tempo depois, o cara volta a atacar a cidade de Gotham, já na época do Batman. Coloca, né, claramente aí os dois em rota de colisão. O que eu acho que fez essa história acabar não se tornando aí um grande clássico, né, velho? Como foi Batman 1 e outras grandes histórias do Homem-Morcego. Bom, primeiro, a ideia de se colocar o Batman utilizar uma arma de fogo, né? O problema necessariamente não é nem esse. A história não convence o que leva, né, o Batman a tomar tal decisão, né? O motivo não, sinceramente, não me convence. E até mesmo essa ideia de ano 2, a história não te dá essa sensação de um ano 2 do Homem-Morcego, sabe? Sinceramente, não dá essa impressão de forma alguma. Mas, como a história realmente é bem legal, eu acho que ela ainda é um clássico, sabe? Ainda que não tenha se tornado uma obra-prima. Até acho estranho, a Panini nunca publicou essa história, né? Bom, quem sabe um dia. Ela tem publicado aí algumas histórias aí do Batman da década de 90, aquelas histórias Batman até as Noites da Besta e outras histórias, por exemplo, né? Quem sabe essa daí não vem em algum tempo, né? Ainda mais aí com a volta do Ceifador agora, né? A cronologia atual. Isso aí realmente pode acontecer. Aqui já com a arte do Todd McFarlane. O estilo de desenhar a capa dele é totalmente reconhecível. Rapidinho você sabe quem é que está desenhando. Se for um personagem com capa, facilmente, fácil de adivinhar, né? Vou mostrar um pouquinho da história Círculo Completo. Essa página aqui não dá spoiler algum, pessoal, para ficar tranquilo. Só uma arte bem legal. Aqui a volta do Alan Davis. Também desenha muito. Outra coisa legal dessa história aqui é o plot ali do Joe Chill, né? Para quem não se lembra, é o criminoso que matou os pais do Bruce Wayne. Ele tem grande participação na primeira história, e o segundo arco aqui é basicamente totalmente ligado a ele, né? Ao plot dele na primeira história. Tem o Robin na segunda história, Dick Grayson, bem jovem, ele é realmente Robin bem divertido. O Mike Barr pega bem aí da essência do personagem.
Bom, pessoal, acho que deu para ver um bocadinho da edição. No final, nada de extra, só um texto complementar aí do Mike Barr e as biografias. A gente vê que tem os outros artistas também. Então, vamos dar um confere aqui na Detective Comics, volume 2. Tem até review no canal. Vou mostrar aqui o que eu acho interessante. Bom, primeiro aqui, nessa página dupla, a gente tem aí um resumão, né, do que aconteceu nessa edição, mas com algumas adaptações. A gente pode ver até o uniforme do Batman, o uniforme dos 952. Ainda que a gente já sabe, né, que na atual cronologia da DC, a origem do Batman é o ano 1. Também não tem nem como não ser, né, cara? Aquilo ali é perfeito, cara. Não tem o que tirar nem pôr. Aí a gente vê a história do ceifador também, no passado de Gotham e tudo, o final dele. E aqui a gente vê, né, a introdução desse novo ceifador, que é o filho do Judson Caspian, né? Aqui ele é introduzido como que ele era um adolescente na época dos assassinatos e a Rachel Caspian era um bebê, mas aqui a gente lembra que ela não, ela era uma criança bem nova, aí, talvez uns 4 anos, mais ou menos, 3, mas não era um bebê. Ainda assim, uma introdução bem legal dele, e vamos ver, né, o que vem pro futuro aí. Acho que a história é bem promissora. E agora, quanto ao Batman Begins, que eu achei bem interessante aqui. Lembrando, hein, pessoal, agora spoiler grave aqui, para quem não conhece nada dessa história, que esse spoiler aqui é bem mais drástico, hein. Bom, como a gente sabe, né, o Batman chega a utilizar uma arma aqui para poder enfrentar o ceifador, e tem o plot aí do Joe Chill. E o Bruce, ele chega a tentar matar o Joe Chill, né, revela a identidade dele, chega a tentar matar o Joe Chill aqui nessa história, mas o ceifador mata antes, que me lembra imediatamente do filme Batman Begins, quando o Bruce, ainda antes do treinamento e tudo, antes de sair de Gotham City, ele vai matar o Joe Chill na saída do tribunal, mas vem um dos capangas do Falcone e mata ele antes. Aí tem aquela cena em que a Rachel Dawes explica para ele a diferença entre vingança e justiça e leva ele até onde estava lá o Falcone, e ele pensando ali, né, na memória dos pais dele e no que ela tinha dito para ele, acaba abandonando essa ideia de vingança e querer buscar algo maior para o futuro ali, né, de Gotham City, dele também, que vai levar ele nessa jornada que vai acabar transformando ele no Homem-Morcego. E o final que ele dá para a arma lá, né, ele joga ela na Baía de Gotham ali, né, no Porto de Gotham, bem semelhante com o que acontece aqui no final da história Círculo Completo, quando ele se desfaz da arma também, né, que o Joe Chill havia utilizado para poder matar os pais dele. É exatamente a mesma arma. Lá no filme não era, né? Era uma arma qualquer ali, né? Mas bem semelhante aí. Será que isso aí poderia ter inspirado essas partes aí no filme Batman Begins? Bom, talvez, né? Quem sabe? Mas tá aí. Batman ano 2 e também aí um pouquinho aí da Batman Detective Comics volume 2. Tá aí, pessoal, ótima edição, história bem legal, ainda que tem algumas coisas ali meio estranhas, né, mas realmente bem